Então vamos começar. Fazer aquela oração que a gente sempre faz de São Tomás, para antes dos estudos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, gente, então vamos lá, né? Essa é a nossa aula de número 19. E vocês lembram do que a gente estava falando na última aula? Nós começamos a falar sobre os sacramentos. Tem alguém com o microfone ligado? Acho que não. Só pedir para... Acho que sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui desligar. Só deixar o microfone desligado enquanto estiver falando. E quando vocês quiserem falar, vocês podem me interromper, tá? Sem problemas. Boa noite, Gisele, tudo bem? Então, a gente estava falando, né? Nós começamos a falar sobre os sacramentos. Então, a gente terminou ali nossa exposição sobre a lei de Deus e começamos a falar sobre os sacramentos. E a gente viu aí, então na última aula, aula 18, a gente falou bastante sobre o que são os sacramentos. A gente não entrou em cada um em si, mas falou o que eles são, qual a sua importância, quem que os instituiu, que a gente viu que foi Jesus, como que essa liturgia se desenvolveu ao longo dos séculos na igreja, né? E como eles são necessários para o nosso nascimento espiritual, do nosso organismo sobrenatural e para o nosso desenvolvimento, certo? Eles são o grande tesouro, né? Aquilo que nos dá acesso aos frutos da redenção. E então, assim, a gente viu também que a vida da igreja gravita em torno dos sacramentos, ok? E daí a importância do sacerdócio, daí a gente entendeu o que é de fato a igreja, o que é esse tesouro que Cristo deixou pra gente, ok? Então, tendo visto tudo isso, a última aula foi muito importante, sei que teve muitos problemas aí com o som, mas se vocês ainda não conseguiram ver a gravação, espero que vocês vejam, porque é fundamental a gente... Uma das coisas mais importantes desse curso aqui, a gente entender a importância dos sacramentos e da gente ter uma vida sacramental. É isso que vai fazer a gente andar, caminhar, espiritualmente crescer em direção a Deus, certo? E então hoje eu pretendo falar com vocês, uma vez que a gente fez, né, essa introdução aí sobre os sacramentos, começar a falar sobre os sacramentos em si. Então a ideia é que hoje a gente fale sobre o batismo e sobre a confirmação, ok? Para começar, né, a gente sabe que os sacramentos são 7. Existem várias classificações que a gente pode fazer. Eu falei com vocês, né, sobre a divisão entre sacramentos dos vivos e sacramentos dos mortos, não sei se vocês lembram. Mas e vindo agora para uma outra classificação, a gente define aqui 3 sacramentos como sendo sacramentos da iniciação cristã. Que sacramentos são esses? O batismo, a confirmação e a Eucaristia, certo? Eu vou ver aqui no catecismo para vocês, catecismo da Igreja Católica, lá no 1212. Cadê? A gente tem aqui o seguinte, isso aqui é muito importante.
pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã, certo? Então, a participação na natureza divina que os homens recebem como dom, mediante a graça de Cristo, apresenta uma certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Então, olha só o que está no catecismo, uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, e eu sempre vou retomar. Lembram quando a gente falou sobre o organismo sobrenatural? Sobre como esse estado de graça, que é essa vida sobrenatural, a vida de Deus, foi perdido quando os nossos primeiros pais pecaram. E como Cristo, através da redenção, ganhou isso de volta para nós, certo? E só que, para a gente aplicar os frutos dessa redenção, nós precisamos, ele deixou os sacramentos. Então, a gente viu que um organismo sobrenatural nasce com o batismo e ele vai se desenvolvendo, e que isso tem uma analogia com o organismo natural, ok? E é isso também que está falando no nosso catecismo. Então, os fiéis de fato, renascidos pelo batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Então, esses sacramentos que a gente chama de sacramentos da iniciação cristã, eles colocam os fiéis, eles nos colocam em condições de, diz aqui, saborear cada vez. A gente está falando, então, como que os sacramentos da iniciação cristã, né, eles dão essa... Eles fazem com que o nosso organismo sobrenatural se desenvolva, certo? Eles nos dão esse sabor da vida espiritual e daí a sua importância para que o cristão se torne cristão e se desenvolva como cristão, ok? Então, a gente vê que a maior tristeza da reforma protestante é justamente o fato de não haver sacerdócio. A gente já comentou isso aqui, certo? Porque se eu não tenho sacerdócio, se eu não reconheço o sacerdócio instituído por Cristo, eu também não tenho a dispensação dos sacramentos, certo? E essa é a grande tristeza, que dá aquele vazio, aquela sensação de solidão, sabe? Quando a gente vive essa vida da igreja e entende de fato e vive e sente os efeitos que os sacramentos têm na nossa vida, como eles são capazes de vir auxiliar a nossa fraqueza, como a gente vê que esse é o maior tesouro que tem. E é por isso que um sacerdote é algo tão precioso, certo? E daí vem a reverência que a gente tem e deve ter pelos sacerdotes. E que é a maior de todas as vocações, a vocação do sacerdócio é a maior de todas as vocações do ser humano. O sacerdote, ele age na pessoa de Cristo. A gente viu aqui na última aula que no momento dos sacramentos, todos eles foram instituídos por Cristo, e quem age em cada sacramento é Cristo. E a gente viu que os sacramentos, eles são capazes de conferir a graça. Vocês lembram disso? Eles, de fato, fazem com que aquela graça que eles significam aconteça. Isso se dá pelas mãos do sacerdote. Então, assim, quanto mais a gente mergulha nessas verdades, entende essa preciosidade, mais a gente percebe qual é a dignidade do sacerdote, a dignidade dessa vocação, como eles são amados por Deus e como também eles são perseguidos pelo mal, porque eles carregam uma responsabilidade muito grande. A gente sempre vê dizer que um bom sacerdote arrasta multidões para o céu e que também um mau sacerdote arrasta multidões para longe de Deus. Então, assim, é isso. Essa, então, para mim, é a maior tristeza da reforma protestante. Lutero, quando ele começou a contestar tudo, ele acabou jogando tudo fora. E ele jogou fora o sacerdócio e com isso ele jogou fora os sacramentos também. Então, eu acho muito importante falar isso, né? A gente tem aí um contato aqui, tá no grupo, enfim, história de pessoas que vieram do protestantismo. A gente tem aí, aqui participando do curso, duas mães de 2 seminaristas,
o Arthur e o Juan, que já deram aula para vocês aqui. E, não sei se todos sabem, mas os dois se converteram do protestantismo. E agora eles estão no seminário e vão ser sacerdotes. E já teve contato também aqui com alguém que acompanha a nossa catequese, que vai se batizar, que ainda não é batizado, está se convertendo e tudo. E por que eu tô falando isso, né? Porque essas duas situações mostram pra gente algo muito importante. A situação de alguém que quer, vou chamar aqui de voltar para casa. Por que voltar para casa? Porque um batizado, mesmo que ele tenha sido batizado na igreja protestante, o batismo é válido. Ele misticamente faz parte do corpo de Cristo. E durante 1500 anos, a igreja fundada por Cristo foi a única forma de se viver o cristianismo, certo? E nós temos isso que eu sempre falo, que é essa unidade. Então, assim, esse caminho de vir para o catolicismo, muitas vezes é um caminho de voltar para casa. E também a gente tem aquela situação dos católicos que não praticam a fé, muitas vezes, certo? Que não buscam aquele conhecimento e viver de acordo com a doutrina. Isso também a gente pode chamar de um retorno para casa. E, paralelamente a isso, a gente tem aquelas pessoas que querem se tornar católicas, se tornar cristãs, que querem receber o batismo, enfim. Então, muitas vezes a gente chega em todas essas situações que eu falei para vocês, eu estou dizendo isso porque isso é importante, talvez para alguns de vocês, isso pode ser importante para pessoas que vocês conheçam, isso pode ser importante para pessoas que vocês venham a conhecer. Então é importante vocês terem isso em mente. Às vezes as pessoas, elas travam, elas não sabem, porque elas enxergaram uma verdade ali, elas querem viver aquilo, mas elas não sabem o que fazer de concreto. Como é que eu realmente me torno, passo a ser um católico que vivo a minha fé? Então, existem coisas muito concretas que marcam isso. E a gente precisa ter essa clareza para conseguir viver, porque não basta eu saber, com o meu intelecto, a minha vontade de abraçar aquilo, eu preciso agir, certo? Então, como que eu me torno um católico? Primeiro, eu preciso conhecer quais são os preceitos da lei de Deus, o que eu tenho que fazer, quais são as minhas obrigações, as missas de preceito, enfim, quais são os mandamentos da igreja. E eu preciso buscar os sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a confirmação e o crisma. E depois ter minha vida sacramental, certo? O batismo, a confirmação e a eucaristia, certo? E se eu quero voltar para casa, eu simplesmente preciso também conhecer e cumprir os preceitos desse propósito e ter uma vida sacramental, de confissão e comunhão frequentes, certo? Então, acho muito importante a gente falar isso aqui, porque os que vão crismar, eles são chamados a ser soldados de Cristo. Então, vocês têm que saber orientar as pessoas também que queiram dar esses passos. Eu já tive muita experiência de pessoas que elas querem, mas elas simplesmente não sabem o que fazer. Então, são coisas concretas. Olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, o primeiro passo para fazer isso é o quê? Uma confissão geral. Eu vou falar melhor disso daqui quando a gente for falar de confissão. O que é a confissão geral? A confissão em que eu avalio, eu faço exame de consciência de toda a minha vida, tomo as decisões de colocar em ordem o que não está em ordem, me arrependo, me confesso e passo a viver os sacramentos, ok? Mesmo para quem não é batizado, a gente vai ver que no batismo você não vai receber absolvição sacramental, mas é altamente recomendável que façam um exame de consciência para uma confissão geral. Então, tendo dito isso, gente, da importância dos sacramentos, enfim, eu vou começar aqui a falar do batismo, certo? E a gente já pontuou algumas coisas quando a gente falou lá da vida sobrenatural e tudo, do organismo sobrenatural, da vida, enfim, de tudo isso, em diferentes momentos a gente foi falando. E muitos de vocês já sabem bastante coisa também. Mas eu fiz um esqueminha aqui pra gente conseguir, em todos os sacramentos, passar por pontos importantes, né, neles. E eu peço que vocês deem a maior importância para conhecer e amar isso daqui. Porque isso daqui que vai ser a vida prática
da gente, enquanto católicos. E é isso que vai nos dar forças para viver o que nós precisamos viver e que é difícil, e também crescer, né, espiritualmente. Então, primeira coisa sobre o batismo. Quando que o batismo foi instituído? Porque a gente tem que ter em mente algo que a gente disse na aula passada. Todos os sacramentos foram instituídos por Cristo, certo? E lembrando que eles agem ex operato, eles sempre produzem efeito pelo simples fato de eles acontecerem, a graça acontece ali. Então, quando João, não sei se vocês se lembram que João Batista, o precursor de Cristo, ele batizava as pessoas, os seus discípulos lá. E só que esse batismo de João era um batismo de água. Nesse batismo não se recebia o Espírito Santo, ok? O próprio João disse que ele batizava com água, mas que viria aquele que batizaria com o Espírito, certo? Então, num dado momento, Jesus foi lá para ser batizado por João Batista. E ele foi batizado por João Batista. E a igreja ensina pra gente que nesse momento em que Cristo foi batizado, ele santificou as águas, certo? Do mundo. E depois, posteriormente, o próprio Cristo, quando ele envia os seus discípulos em missão, o que ele diz para eles? Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Cristo queria que os seus apóstolos levassem para toda a terra a boa nova, ou seja, para que as pessoas tivessem acesso aos frutos da redenção. Então, elas precisavam ser ensinadas e batizadas. É o que a gente está falando aqui. A gente faz catequese, aprende, a gente é batizado e se inicia na vida cristã. Na vida cristã, ok? Então, o batismo, não sei se vocês se lembram, mas olha a grande importância disso. Ele dá pra gente o organismo sobrenatural. Que a gente nasce sem essa vida sobrenatural. A gente nasce sem o estado de graça por causa da mancha do pecado original. Então, aquilo que Adão e Eva perderam pelo pecado, a saber, a vida sobrenatural, o estado de graça, Cristo recuperou para nós pela redenção. E os frutos dessa redenção são aplicados pelos sacramentos, e o sacramento do batismo faz com que nasça o nosso organismo sobrenatural. Então, é por meio do batismo que nos tornamos cristãos, que nos tornamos membros de Cristo, ok? E que essa graça habitual de Deus, essa vida divina é infundida novamente em nós. Então, vamos ver aí, qual que é a definição que a gente tem do sacramento do batismo? É um sacramento que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu para nos regenerar pela graça. Primeiro ponto. Fazer-nos cristãos, filhos de Deus e da igreja, certo? Isso é a definição de batismo que a gente tem no segundo catecismo da doutrina cristã, aquele catecismo resumido de São Pio X que eu mostrei para vocês no início. Tá aqui. Esse aqui. Tá? Então, qual que é a finalidade do batismo? Isso precisa ficar claro pra gente. Aplicar os frutos da redenção no sentido de regenerar a nossa natureza, devolvendo para nós essa vida divina, ok? Então, vamos entender aí quais são os efeitos do batismo. Nós vamos falar de 5 efeitos do batismo, ok? Então, primeiro efeito do batismo, ele apaga o pecado original e também o atual, se houver. O que é isso? Primeiro, pecado original. Já falamos lá na aula sobre pecado. Não é um pecado de culpa pessoal. É simplesmente um estado degenerado no qual a gente nasce como consequência do fato de que os nossos primeiros pais perderam a graça habitual e perderam o dom da integridade. Então, nós nascemos com essa mancha, que não é, volto a dizer, não é um pecado pessoal, mas é um estado da nossa natureza em que a gente não tem domínio das paixões e enfim, sobretudo, não temos a graça habitual, essa união com Deus. Não somos herdeiros dos céus, ok? Então, o batismo, ele apaga o pecado original. Isso que essa impossibilidade de estarmos unidos a Deus, ele infunde na gente, pelo Espírito Santo, a vida divina. Nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus,
certo? E isso aqui é muito importante. Ele apaga também o pecado atual, se houver. O que é o pecado atual? É aquele pecado de fato pessoal, do qual a gente tem culpa. Que depois que a gente atinge o uso da razão, a gente pode pecar, venialmente ou mortalmente. Então, o batismo ele apaga todos os pecados, inclusive os mortais. Ok? E antigamente, no início do cristianismo, tinha um péssimo costume das pessoas assim, que se batizavam mais velhas. Ah, não vamos batizar não, porque vai pecar, depois vai ter que fazer um monte de penitência. Vamos pecar bastante, depois a gente batiza e apagar os pecados. Então assim, a pessoa já estava com a ideia toda errada, né? Mas isso foi um costume por muito tempo. Justamente porque o batismo, ele apaga todo o pecado. Mas a gente tem que lembrar que os frutos dos sacramentos, como a gente disse na aula passada, dependem das minhas boas disposições. A graça vai acontecer? Vai. Mas, ou seja, os frutos, o que aquilo ali realmente vai crescer meu organismo sobrenatural? E isso vai depender das minhas boas disposições. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Batismo apaga o pecado original e o pecado atual, se houver. Tá? Por isso, gente, e isso também a gente vai entender aí que não existe... Uma pessoa que não é batizada, ela não recebe nenhum outro sacramento. O primeiro sacramento é o batismo. Ok? Mas o que o batismo faz? Número 2. Perdoa toda a pena devida a esses pecados. Então vamos falar mais disso daí. Lá em pecado, eu não lembro se eu falei um pouquinho com vocês sobre a pena do pecado. Então, não vou detalhar isso aqui também. Voltem e vejam lá, porque a gente falou muito sobre a justiça, a gente deu exemplos pra gente entender a questão da justiça divina, com analogias com a nossa justiça humana. Mas o pecado, assim como qualquer crime que a gente comete aqui na Terra, ele acarreta consigo uma pena, certo? A justiça pede isso, que se cumpra uma pena para todo erro. Então, o pecado, ele tem duas consequências. Ele tem uma dupla consequência, que são duas penas. Quais? A pena eterna e a pena temporal. Então vamos entender isso aí. A pena eterna é aquela pena que só vem do pecado mortal. Lembra que o pecado mortal é aquele que mata a minha vida sobrenatural, tira de mim o estado de graça. Aquilo que o batismo me deu, quando eu desgraçadamente peco mortalmente, e aí tem que ver lá as condições do pecado mortal, eu perco aquilo que o batismo me deu. Mas eu posso recuperar pela confissão. Mas enfim, naquele momento eu perco, eu sou inimigo de Deus. Se eu morrer nesse estado, eu sou condenação eterna, certo? Por uma livre escolha, ok? Então, o pecado mortal, ele acarreta uma pena eterna, que é o inferno. A gente vai falar sobre o inferno depois também, ok? E só que todo pecado, não só o mortal, acarreta também uma pena temporal. Ou seja, por que temporal? Porque ela deve ser cumprida em um tempo específico. Então todo pecado, inclusive o venial, ele requer uma reparação. Ele requer uma pena temporal. Ok? Aí a gente fica aí abraçado no pecado venial, achando que só... eu não posso pecar mortalmente, tá, mas eu vou viver aqui com os meus pecadinhos de estimação, né, como se isso não fosse ter nenhuma consequência. Primeiro e pior das consequências é que ele vai enfraquecendo o nosso organismo sobrenatural. Não sei se vocês lembram que eu falei lá de uma árvore que você vai dando várias machadadas, uma hora ela quebra, ok? E além disso, ele tá me acarretando penas que eu terei que pagar, ou nessa vida ou na próxima, mesmo que eu salve minha alma, não se esqueçam disso. Então, existe uma pena pros pecados veniais também, ok? E aí que tá, quando a gente se confessa, a gente vai ver na confissão, a confissão, o sacramento da confissão, o sacramento da cura, ele perdoa os nossos pecados veniais e mortais, certo? E ele livra a gente da pena eterna, que é aquela pena que a gente tem quando a gente peca mortalmente e merece o inferno. Ele livra a gente disso. Mas ele não livra a gente da pena temporal. É por isso que existe purgatório. Ok? Porque a gente vai entender melhor isso. Quando a gente só peca porque alguma coisa na nossa forma de pensar, de conceber a realidade está desordenada do fim para o qual ela deveria estar direcionada, que é Deus. Então existe uma desordem na nossa própria mentalidade.
ok? Por isso que à medida que uma pessoa se santifica, ela vai purificando a sua intenção, a intenção dos seus atos, a forma de ver as coisas, ela vai saindo de si e se direcionando a Deus. A gente lembra lá de Santo Agostinho, lá na sua obra-prima, Cidade de Deus, em que ele fala que não vou lembrar agora exatamente como, mas ele fala que existem duas cidades, certo? Que o amor de si mesmo até o esquecimento de Deus deu origem à cidade dos homens. E o amor de Deus até o esquecimento de si mesmo deu origem à cidade de Deus. Então, o pecado ele faz que a gente faça o quê? A gente se volte tanto para si mesmo e seja tão egoísta que a gente se esqueça de Deus e do próximo e se volte para si mesmo, ok? Isso é o que o pecado faz. A santificação, ela faz o quê? Com que a gente paulatinamente vá saindo de nós mesmos e para fora, em direção ao próximo, em direção a Deus. Então, à medida que uma pessoa se santifica, ela se esquece de si. E isso é o que a gente vê na vida dos santos, ok? E ela vai mudando a sua mentalidade. Então, quando a gente tem um monte de pecado venial, um monte de coisa que a gente cometeu, o pecado, ele mancha a nossa alma, de verdade. E a gente precisa se purificar para se apresentar diante de Deus. Uma alma que se salva, que está no purgatório, ela não simplesmente está presa lá, cumprindo a sua pena porque Deus é um carrasco. Não. Vai lá no purgatório, pergunte para uma alma do purgatório se ela quer se apresentar diante de Deus antes de estar totalmente purificada dos seus erros, e ela não vai querer, porque ela já vê a verdade. As santas almas do purgatório, elas já enxergam a verdade. Nós não enxergamos a verdade da nossa maldade, certo? Mas quando a gente morrer, ou seja, quando a nossa alma se separar do corpo e a gente estiver diante de Deus e ver tudo diante dos nossos olhos, aí a gente vai dar o verdadeiro peso que as coisas têm. Aí a gente vai entender as coisas como elas são. E, enfim. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque existe uma pena temporal para os nossos pecados, que a confissão não apaga essa pena. Mas vejam só, o batismo apaga essa pena. Então, quando uma pessoa é batizada, e isso só acontece uma vez na vida, mesmo que ela tenha muitos pecados acumulados, não só o pecado e a pena eterna, mas também a pena temporal é apagada pelo batismo. Ok? Qual outra forma que a gente tem de... Então, eu vou falar isso, mas antes, eu vou ler aqui para vocês no Catecismo, no 1472, que a gente fala aqui. Olha só. Para que a gente compreenda essa doutrina e essa prática da igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Essa privação se chama pena eterna do pecado. Só que, por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas, que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Então, gente, olha só, o pecado, ele acarreta em nós desordens, apegos desordenados às criaturas. O que são as criaturas? Nós mesmos, as outras pessoas, as coisas materiais, as coisas desse mundo, nosso corpo, nossa fama, a vanglória, enfim, todas essas coisas são apegos desordenados a criaturas. E o pecado, ele acarreta isso em nós, ok? E a gente precisa se purificar disso, para estar plenamente apto a cumprir o nosso fim, que é a vida em Deus, ok? Então, essa purificação se dá depois da morte no purgatório ou aqui na terra. Olha só. E essa purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Então, uma conversão que procede de uma ardente caridade, ou seja, o que é a caridade? É o amor verdadeiro a Deus. E por causa desse amor a Deus, o amor às outras pessoas,
certo? Então, quando a gente tem uma conversão ou momentos de conversão que a gente sempre tem, que procede de uma ardente, verdadeira caridade e não simplesmente do temor, essa ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, não subsistindo mais nenhuma pena. Então, olha como que o pecado, ele lava uma multidão de pecados, de fato. Ó, desculpa, gente, apaguei. O amor, ele lava uma multidão de pecados, certo? A caridade apaga uma multidão de pecados de verdade, inclusive a pena temporal desses pecados. Então, no fim das contas, é o amor das nossas obras que faz com que a gente tenha grandes ganhos espirituais. Deus foi muito bom conosco, Ele nos deu os sacramentos para que eles hajam ex opere operato, porque Ele sabe da nossa debilidade, da nossa fraqueza. Ele não vai esperar que a gente tenha uma contrição perfeita para que a gente seja perdoado, mas Ele dá tudo, Ele deu a si mesmo na Eucaristia para que a gente cresça em amor. Se a gente cresce em amor, a gente ganha tudo nessa vida e na próxima. Então é isso que a gente deve buscar. Que é o trabalho de toda uma vida. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Uma coisa que é alimentada pela vida sacramental. Confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão, comunhão. Pelo estudo, pelas leituras espirituais, pela oração. A gente vai falar disso na terceira parte do curso, ok? Então, o perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas, mas permanecem as penas temporais, e o cristão deve esforçar-se, suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, para conseguir encarar serenamente a morte, aceitar e entender, né, a providência divina que age em tudo. Então, a gente entende que o purgatório, ele pode ser encarado como que uma mudança de mentalidade, e ele pode acontecer nessa terra aqui. E como que a gente vive nosso purgatório na Terra? Através das obras de misericórdia, das obras de caridade, da oração, da penitência, como eu falei. Então, por que eu falei tudo isso agora, das penas do pecado? Justamente para a gente entender de que forma o batismo ele perdoa a pena devida aos nossos pecados, ok? E que pena que é essa? Essa pena temporal. É a pena temporal e a eterna. Então, o batismo, ele apaga a pena temporal e a pena eterna. A confissão apaga só a pena eterna, ok? E o amor apaga todas as penas também. Então, terceira coisa que o batismo faz com a gente, ele imprime na nossa alma o caráter de cristãos. O que é isso? Eu falei isso também na aula passada, que tem alguns sacramentos que eles imprimem caráter. E o que é isso? Imprimir caráter é deixar um sinal espiritual na alma que é eterno, que não vai mais sair de lá. Marca a alma para sempre, ok? Então, quais são os sacramentos que imprimem caráter? Ou seja, eles marcam a alma para sempre e, portanto, são recebidos uma única vez. É o batismo, a confirmação ou crisma e a ordem, ok? Então, se o batismo imprime caráter, qual que é o caráter impresso pelo batismo? Tornar-se membro de Cristo. Então, uma vez que a gente foi batizado, a gente se tornou membro de Cristo. O batismo não tem como ser retirado de nós. A gente pode matar a nossa vida sobrenatural, mas aquela marca não saiu dali. Se a gente for condenado, um dia for pro inferno, nossa alma vai ser uma alma marcada pelo batismo. Ok? Então, isso sobre o batismo. Agora, algumas características do batismo. Não sei se vocês lembram, na última aula eu falei que todo sacramento, ele tem uma matéria, uma forma e um ministro. Ele tem essas três coisas. Então vamos falar dessas três características no batismo. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água natural, certo? Então, lembrando que... vou lembrar isso aqui, porque isso aqui é muito bonito. Vou ler de novo para vocês um trechinho que eu li do Padre Tanqueray na aula passada. Olha só. Sabendo que o homem deixe-se dominar pelas coisas exteriores, Deus, em sua infinita bondade, quis vincular sua graça a coisas e ações sensíveis. É de fé que os sacramentos contêm a graça que significam e a conferem a todos os que não lhe opõem obstáculos. Então, muito importante isso aqui, porque o sacramento ele vai ter sinais sensíveis que significam
e de fato executam aquela graça, certo? Então, a água é a matéria do batismo. E a gente vê que o que o batismo faz? Ele lava a gente da mancha do pecado original, certo? Então, a água significa isso. E ela, no batismo, ela executa isso. Então, a matéria do batismo é a água natural. E qual que é a forma do batismo? A forma do batismo são as palavras que são pronunciadas pelo ministro no momento em que ele batiza. Que palavras são essas? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essas coisas, matéria, forma e ministro, são essenciais para existir o sacramento. Existem várias outras coisas que na liturgia são acidentais, muito importantes, que fazem parte da liturgia. Mas, sem as coisas essenciais, o sacramento não vai acontecer, certo? Então, eu preciso de água natural. Se eu batizar uma pessoa com óleo, ela não vai ser batizada. Se eu batizar uma pessoa com Coca-Cola, ela não vai ser batizada, porque é água, certo? Então, o que tem que acontecer? Enquanto o ministro... antes disso. Quem que é o ministro ordinário? Ou seja, aquele que ordinariamente, habitualmente vai celebrar o batismo, conferir o sacramento. A ministra é aquele que confere o sacramento. É o sacerdote, ok? Ordinariamente é o sacerdote que confere o sacramento. No entanto, isso não é um papel exclusivo do sacerdote. Por quê? Porque é possível que qualquer pessoa batize, desde que ela utilize água natural e pronuncie as palavras enquanto derrama água no batizado e tenha a intenção de fazer o que a igreja faz. Qualquer pessoa que batizar, o batismo vai ser válido. Só que isso só deve ser feito em caso de necessidade. Por exemplo, a pessoa não é batizada e vai morrer. Uma criança, um bebê que ainda não foi batizado, vai morrer. E, sei lá, engasgou. E a mãe pode ir lá e pode batizar. Ou um médico pode ir lá e pode batizar. Pegar um copo de água e batizar. Inclusive, eu conheço uma história de pessoa amiga minha, enfermeira, junto com o médico, batizando uma criança que estava morrendo, um bebê. Com o consentimento da mãe e tudo. Então... Aí, só retornando aqui. O que precisa acontecer para batizar? O ministro do batismo vai jogar a água na cabeça da pessoa que vai ser batizada, e enquanto ela joga a água, ela vai dizer: eu te batizo em nome do Pai, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Tem algumas coisas no catecismo, mas se não for possível, por qualquer razão, jogar a cabeça na água, pode jogar em outra parte do corpo, pode, mas é a mesma pessoa que batiza que tem que fazer as duas coisas. Senão, uma pessoa joga água, a outra fala: não foi batizado, certo? E tem que ter a intenção de fazer o que a igreja faz. Ou seja, tornar aquela pessoa membro de Cristo. Então, eu vou falar assim: então tá, sei lá, meu sobrinho, a mãe dele não tem fé, não quer batizar ele. Eu vou pegar e vou batizar escondido? O batismo vai acontecer? Vai. Mas aquilo é lícito? Não, é pecado a gente fazer isso dessa forma. Existe uma série de regras lá para que isso aconteça, certo? Em relação a uma criança, em relação a um adulto, enfim. É bom a gente entender também o que é a diferença entre uma coisa válida e uma coisa lícita. Porque a gente já entendeu o que é a igreja, o que é toda essa hierarquia, toda essa ordem, esse poder conferido por Deus, né, quando ela foi instituída e tudo. Existem coisas que, se elas forem feitas em desobediência, elas serão ilícitas. Quem faz comete um pecado, mas não serão necessariamente inválidas. Ok? Então, qualquer pessoa que batizar vai acontecer. Mas isso só deve ser feito em caso de necessidade. Então, existem os casos particulares que podem ser vistos com o sacerdote, enfim. Então, a gente tem que falar um pouquinho aqui sobre o batismo dos adultos e o batismo das crianças. Hoje, a gente tem o quê? O hábito de se batizar as crianças. Por que a gente batiza as crianças? Por várias questões, certo? Pela fragilidade da sua saúde, porque elas podem
morrer sem o batismo, o que a gente não deseja, enfim. Então, quando a criança é batizada, os pais e os padrinhos assumem o compromisso de educar aquela criança, assim que ela tiver uso da razão, para entender as obrigações do cristão que são acarretadas com o batismo, ok? Mas, inclusive, é pecado demorar para batizar as crianças. Os pais têm a responsabilidade de batizar as crianças o mais rápido possível quando elas nascem. Isso está no nosso catecismo. Negligenciar o batismo rápido da criança é um pecado, certo? Agora, sobre o batismo dos adultos. Quando a gente vai batizar um adulto, que ele pediu o batismo, ele não foi batizado quando criança, ele pede o batismo, aí, segundo o catecismo, ele deve ser catequizado anteriormente. Ele será um catecúmeno, aquele candidato ao batismo, certo? Ele deve começar a viver a vida da fé, mas ele deve primeiro aprender os pontos principais da fé para depois ele ser batizado. Se quem quiser anotar no catecismo número 1247 a 1249, a gente fala sobre o batismo dos adultos, ok? Então, o que é o catecumenato? É a formação dos catecúmenos, que tem a finalidade de permitir que eles levem a sua fé a uma certa maturidade, ok? É a formação na vida cristã. E eles devem já viver e praticar, viver os preceitos, enfim, para que ele possa ser recebido na igreja, ok? Já as crianças que nascem numa família cristã devem ser batizadas assim que nascem. Agora, uma coisa muito importante, que é a verdade da nossa fé. O batismo, ele é necessário para a salvação, ok? Justamente por conta disso que a gente falou. Ele abre as portas para o céu. Lembra que a gente viu que antes de Cristo vir, as pessoas, elas não iam para a felicidade eterna, ok? A gente falou sobre o limbo, enfim. E então o batismo, ele é necessário para a salvação. Ele é necessário para entrar no céu. Ele é o meio pelo qual Cristo nos fez com que o ser humano tivesse a possibilidade de escolher viver essa vida de Deus. Que esse era o plano de Deus para nós inicialmente, foi perdido pelo pecado. Aí a gente fica assim, então, e as pessoas que não sabem disso, não tiveram oportunidade de ser batizadas, enfim, as pessoas que estão naquela ignorância invencível da qual a gente falou. Vocês se lembram, vejam lá, a gente falou sobre ignorância invencível e ignorância afetada. A ignorância afetada, ela é culpável, ok? A ignorância invencível, não. Então, e as pessoas que estão nessa ignorância invencível? Ou que por algum motivo não receberam o batismo? Então, o que a gente precisa entender? Existem outros dois tipos de batismo que a igreja nos ensina, o magistério e a tradição da igreja nos ensina, que são quais? O batismo de sangue e o batismo de desejo. O que é isso? Bom, o batismo de sangue é aquele batismo quando uma pessoa não batizada morre em defesa da fé, o que aconteceu com muitos mártires no passado, que eram catecúmenos, ainda não tinham sido batizados, e acontece hoje. A gente acha que não, isso é coisa passada, acontece. Sempre a gente fica sabendo de várias notícias dos países em guerra, onde há perseguição dos cristãos, morte dos cristãos, enfim. Então, se a pessoa morre em defesa da fé, por causa da fé cristã, ela recebe o que a igreja reconhece como batismo de sangue, ok? E o que é o batismo de desejo? É aquele batismo que uma pessoa, guiada pela lei natural, a gente falou, né, sobre a lei natural, ela desejaria receber o batismo. Ou seja, ela faz com o seu livre-arbítrio as boas escolhas. E por alguma razão não teve a oportunidade de receber efetivamente o batismo, essa pessoa recebe o que a gente chama de batismo de desejo. Como que a gente precisa isso, se isso aconteceu ou não? A
A gente não faz isso, quem faz isso é Deus. Então quem sabe disso, conhece os corações, é Deus. Não somos nós para dizer, essa pessoa aqui que esse pessoal fica discutindo, então... Enfim. E outra coisa, a gente sabe que Deus é infinitamente justo, misericordioso, e que o batismo de sangue e o batismo de desejo, a igreja crê que é o próprio Cristo que é o ministro desse batismo no momento da morte da pessoa. Então, a gente sabe que Deus é aquele que é infinitamente justo, infinitamente misericordioso, que conhece os corações, tem o peso e a medida certa de cada coisa. Então não faz sentido a gente ficar especulando assim, mas tal pessoa, sei lá, um índio lá no meio do mato que morreu, ele era bonzinho, então Deus é mau. Não, gente, é a gente que não cabe na nossa cabeça compreender tudo isso. Mas a gente sabe que, apesar do batismo ser necessário para a salvação, tem muitos mistérios aí que estão nas mãos de Deus. E a gente sabe que Deus é bom, sabe que Ele é misericórdia, sabe que Ele é justo. Então pronto, tá tudo certo. Tudo tá certo. Tudo que acontece está de acordo com a providência e com a bondade divina. Inclusive, se alguém... não sei se alguém já conhece, se não conhece, eu recomendo. A autobiografia de Santa Teresinha do Menino Jesus, chama História de uma Alma. É um livro maravilhoso, responsável por ter convertido milhares de pessoas. E no início da História de uma Alma, lá no início mesmo, o primeiro capítulo, as primeiras coisas que ela escreve, Santa Teresinha faz uma reflexão dizendo justamente que ela se questionava sobre essas coisas. Por que uns recebem mais e outros menos? E aí, através de uma graça que ela recebeu de fazer uma analogia com a criação, ela dá uma resposta incrível sobre isso. Então, se alguém tiver interesse, vai lá e lê. Eu posso mandar para vocês também, só pra vocês me lembrarem. Essa explicação que Santa Teresinha dá. Então, se vocês quiserem ver também, no Catecismo 1258, fala sobre o batismo de sangue e o batismo de desejo, certo? Então, desde sempre a Igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morreram em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas pela sua morte por Cristo e com Cristo. Este batismo de sangue, como o desejo do batismo, acarreta os frutos do batismo sem ser sacramento, certo? Para os catecúmenos que morrem antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e com a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Certo? Então é isso. E pode ver também aí no Catecismo 1261 sobre as crianças mortas sem batismo. Quantas crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como o faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus, que quer a salvação de todos os homens, nós não podemos ter dúvidas disso, e a ternura de Jesus para com as crianças o levam a dizer: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Nós não sabemos, não foi revelado por Deus, e isso está nas mãos da misericórdia divina. Então, enfim, é isso, certo? Agora, não sei se vocês lembram que na aula passada, quando a gente estava falando no geral sobre os sacramentos, eu disse que o sacramento, a gente lembrou aí sobre o que é a graça atual, o que aquelas graças pontuais que a gente recebe, né? A gente falou o que é a graça habitual, que é o estado de graça, aquela coisa, estado permanente da alma, que não está em pecado, que recebeu o batismo. E aí eu falei também que cada sacramento ele dá pra gente uma coisa muito especial, chamada de graça sacramental. Não sei se vocês lembram disso. Que é uma graça especial que corresponde às diferentes fases da nossa vida, naquele sentido em que Cristo nos deu os sacramentos e que eles fazem o desenvolvimento do nosso organismo assim em paralelo, né, com o que acontece na vida natural. Então, a gente vai ver que cada sacramento confere uma graça sacramental. Então, qual que é a graça sacramental concedida pelo batismo? É a graça de morrer para o pecado, de uma graça de crucifixão espiritual, que nos permite combater e subjugar as más tendências do homem velho. Então, aquelas más tendências que a gente nasce com elas por causa do pecado, o batismo, ele já infunde em nós virtudes, ele infunde em nós os dons do Espírito Santo, certo? Então, a gente tem ali graças que nos momentos oportunos serão concedidas, que foram adquiridas por causa do batismo, ok? Então, ele nos concede uma graça de regeneração que nos incorpora a Jesus Cristo,
faz-nos partícipes da sua vida e nos permite viver em conformidade com seus sentimentos e exemplos, e dessa maneira alcançar a perfeição cristã. Ou seja, ele faz nascer em nós o organismo sobrenatural, ok? E se a gente trabalha para desenvolver esse organismo, aqueles dons e aquelas virtudes recebidas no batismo vão se manifestando oportunamente, ok? Então, o batismo ele acarreta pra gente, já que ele acarreta tantas graças, ele acarreta deveres. No rito do batismo, a gente faz aquela renúncia a Satanás, ok? E a gente tem deveres, ó. Então, como decorrência do batismo, que deveres que a gente tem? Combater o pecado e as suas causas. E aderir a Jesus Cristo e imitar suas virtudes. A gente tem essa obrigação. Como que a gente faz isso? A gente deve renunciar para sempre a Satanás, suas obras e suas pompas. Inclusive no batismo, os pais e os padrinhos fazem essas promessas, essas renúncias em nome da criança, quando é uma criança. Então, o que são as obras e pompas de Satanás? Os pecados, as vaidades e aquelas máximas mundanas que são contrárias às máximas do Evangelho, certo? Aquelas ideias do mundo que são contrárias às ideias de Cristo. Entenderam, gente? Então, a grande importância do sacramento do batismo, o valor que a gente deve dar a isso. E uma vez, Padre Pio, acho que é isso, o Padre Pio estava lá chorando, não sei se ele estava chorando, alguém está chorando, ele, nossa, eu nunca agradeci a Jesus por eu ter sido batizado no mesmo dia que eu nasci. Coisa de santo, né? Enfim, a grande graça que é nós termos sido batizados, nós termos nascido aqui, enfim, termos todo esse acesso aos sacramentos, como a gente deve desejar isso para as outras pessoas, para as crianças que nascem, enfim, tudo isso, certo? E agradecer mesmo a Deus por tudo isso. E a gente deve comemorar o nosso aniversário de batismo, inclusive daqui 5 dias é meu aniversário de batismo, bem lembrado. Porque a gente comemora o nosso aniversário de nascimento natural, mas a gente não comemora quando a gente realmente nasceu para a graça, para a vida divina. É o dia do nosso batismo. Deveria ser comemorado. Então, eu vou falar agora da confirmação, que é a crisma. Eu vou tentar não me estender muito, porque a gente já passou do nosso horário, infelizmente por causa dos problemas que a gente teve, certo? Mas vou tentar ser o mais breve possível aqui. Então a gente falou o que a gente precisava sobre o batismo, agora a gente vai falar sobre a confirmação. O que é a confirmação? Confirmação é a crisma, popularmente conhecido como crisma. Mas o nome é o sacramento da confirmação, justamente porque ele nos confirma como cristãos. Como assim? Bom, então sobre a instituição desses sacramentos, ele foi instituído por Cristo? Foi. Lá em Atos dos Apóstolos 8:18, os apóstolos falam sobre o sacramento da crisma. E além disso, só uma coisa, gente, as nossas fontes sobre os sacramentos não são simplesmente o que está escrito na Bíblia, retomando uma coisa que a gente já falou muitas vezes aqui, que inclusive São João, o evangelista, fala no último versículo do evangelho dele. As coisas que Jesus fez e ensinou, elas não estão todas contidas na Bíblia. Ali está uma ínfima parte. São João fala que tudo que Cristo fez, se fosse escrever, não caberia em todos os livros do mundo. São palavras de São João Evangelista, ok? Então, tudo que ele ensinou para os discípulos e mandou que eles fizessem, eles fizeram e concretizaram no desenvolvimento da igreja. E a tradição da igreja e todo o registro que a gente tem disso é que mostra pra gente tudo que Cristo fez. Então é por isso que a gente sabe tudo isso sobre os sacramentos. Eles são praticados desde os primeiros tempos da igreja. Então a gente tem inclusive registro lá de São Cipriano. São Cipriano foi martirizado no ano de 258, início do cristianismo, ok? Olha aqui o que ele escreveu, São Cipriano. Os batizados serão conduzidos aos bispos, a fim de que, por sua oração e imposição das mãos, recebam o Espírito Santo e pelo selo do Senhor sejam perfeitos. Então, era um sacramento que acontecia já depois daquele que era batizado, com o intuito de não nascer para a vida cristã, mas sim se aperfeiçoar na vida cristã. Ok? Então, qual que é a definição que a gente tem aqui do sacramento da crisma, ou da confirmação, no segundo catecismo da doutrina cristã? É um sacramento que nos dá o Espírito Santo.
Primeiro ponto. Imprime na alma o caráter de soldado de Cristo e faz-nos perfeitos cristãos. Isso é incrível e muito importante. Por quê? Porque olha só, primeira coisa, o batismo, ele confere pra gente o quê? O nascimento espiritual. E a confirmação, ele confere pra gente o quê? A maturidade espiritual. Certo? Então, não basta eu nascer e ficar largado, a criança nasce e fica largada, ela vai morrer. Certo? Ela precisa ser nutrida, crescer e tudo. Uma hora ela vai vir um adulto. Certo? Então, o crisma, ele confere pra gente graças importantíssimas, fundamentais pra gente crescer no amor de Deus. Ok? Então, se o batismo faz nascer, a crisma faz crescer, se desenvolver. E aí a gente falou aqui também que ele imprime caráter. Assim como lá no batismo, o batismo ele imprime um caráter na alma. De quê? De cristão. De membro de Cristo. E o crisma? O que ele imprime na alma? Ou seja, uma marca, um sinal que vai ficar eternamente naquela alma. É o sinal de soldado de Cristo. Olha a profundidade disso. Quando eu recebo o sacramento da crisma, eu estou sendo chamado a trabalhar. Assim, a criança, ela nasce, ela precisa ser nutrida, crescida e tudo. Quando ela cresce, é o quê? Agora é sua vez, vai lá, trabalha, produza, construa sua família. E o que o crismado recebe quando ele crisma? Ele se torna um soldado e fala, agora você trabalha pelo reino de Deus. Você foi acolhido pela igreja, agora você trabalha por ela. Você trabalha pelas almas, certo? Então, no sacramento da crisma a gente recebe a graça de dar testemunho da nossa fé. E a gente é chamado a agir como um soldado em campo de batalha, certo? Então, o caráter impresso pela confirmação é o de se tornar soldado de Cristo. Então, no batismo a gente recebe o Espírito Santo, recebe. Nós no batismo, nascemos para a vida sobrenatural, certo? Recebemos a graça habitual e também recebemos, através do Espírito Santo, virtudes infusas, os dons do Espírito Santo que ficam ali, no batismo. Porém, no batismo, a gente não recebe esses dons do Espírito Santo com a mesma abundância que a gente recebe na crisma, certo? Então, na crisma, na confirmação, recebemos de fato o Espírito Santo e são aperfeiçoadas as virtudes e os dons que a gente recebeu no batismo. Eles são aperfeiçoados. Tipo assim, eles são desbloqueados, os seus que a gente recebeu ali, entendeu? Mas muito cuidado, tem gente que confunde. A crisma não é um novo batismo, gente. A pessoa pensa isso, ela não entendeu o que é o batismo. A pessoa é batizada uma única vez. No batismo, ela nasce para Cristo. Nasce o organismo sobrenatural, ok? Na crisma, a gente recebe novamente o Espírito Santo, recebe mais abundância de dons e graças, para que eu possa crescer no amor a Deus. Então, isso é muito bonito, porque a crisma, ela dilata o nosso coração, para que a gente cresça no amor a Deus. Se a gente estiver bem disposto, bem preparado para receber a crisma, e aplicar bem os frutos daquilo ali, a gente sem dúvida cresce no amor a Deus, ok? Apesar dela não ser necessária para a salvação como o batismo, quem não recebe o crisma se priva de muitas graças que são necessárias, que podem ser necessárias para o crescimento espiritual. E está no catecismo: pecam os que deixam de receber por negligência. Então, atingir a idade que eu já posso receber a crisma, se por negligência eu deixo de receber, isso é um pecado. Eu não posso negligenciar a recepção dos sacramentos que Deus deixou ali para mim, ok? Então, sobre a crisma, no momento que nós crismamos, nós recebemos os dons do Espírito Santo. Não vamos falar aqui sobre os dons do Espírito Santo, não dá, a gente poderia ficar muitas aulas falando sobre eles, uma aula sobre cada um. Mais pra frente, se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso. Depois que acabar o curso da crisma, a gente continuar tendo as nossas aulas. Mas quais são esses dons que a gente recebe? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Os 7 dons do Espírito Santo que a gente recebe na crisma. Ok?
Sobre as características da confirmação. Qual que é a matéria? Então, a matéria da crisma é um óleo chamado de santo crisma, que ele é uma mistura de óleo de oliveira, ou seja, o azeite, com um bálsamo perfumado, e esse óleo ele é abençoado solenemente pelo bispo na quinta-feira santa, antes da véspera de sexta-feira da paixão. Todo ano o bispo tem uma cerimônia, não sei se vocês se lembram, que ele faz a bênção dos óleos santos, e esses óleos que são abençoados, esse óleo que é abençoado ali, o santo crisma, ele é usado durante todo o ano nas cerimônias de confirmação, ok? E qual que é a forma do sacramento do crisma? É um sinal da cruz que o bispo faz na fronte do crismado e ele fala essas palavras: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, ok? E quem que é o ministro da crisma? O bispo. Mas em caso de necessidade, ele pode designar um padre para poder conferir o sacramento do crisma. Inclusive, é a tradição antiga da igreja que depois que o bispo crisma o crismando, ele dá um tapinha no rosto do crismando, como quem diz assim: vai, agora você é um soldado, haja, certo? Então, essa é uma tradição da igreja, esse tapinha. Mas agora, os bispos quase que fazem um carinho, assim. O Dom Gil, quando vai crismar, ele faz assim. Aí dá pra entender que é um tapinha. Também, hoje em dia, né, se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai passar no Fantástico falando que a igreja católica tortura os seus jovens, enfim, faz rituais medievais e não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, mas sigamos. Quais são as disposições que a gente precisa ter para receber a crisma? Tem que estar em estado de graça e conhecer os principais mistérios da fé. Então lembra, a crisma é o sacramento dos vivos. O que são os sacramentos dos vivos? É aqueles sacramentos que eu preciso estar em estado de graça para receber. Ok? Aí se eu receber a crisma sem estar em estado de graça, pecado mortal. Você cometeu mais um pecado. Passou a conta aí, somou mais um. Então precisa estar em estado de graça para receber a crisma, ok? Qual que é a graça sacramental que a confirmação concede pra gente? Uma graça especial de fortaleza, para que possamos professar generosamente a fé diante de todos os inimigos, e especialmente contra o respeito humano, que é a causa de que muitos deixem de praticar os seus deveres religiosos. O que é respeito humano? É respeitar os homens? Não. Respeito humano é um pecado, é um vício muito feio, porque é aquela, digamos assim, vergonha de ser o que é, de fazer o que a sua consciência diz que você deve fazer por medo do que os outros vão pensar. Então, o respeito humano é aquele pecado de quem se preocupa mais com o que os outros pensam do que com o que Deus pensa. Daquele que está muito preocupado com as aparências, com, mas eles vão zombar de mim, mas se eu fizer isso eles vão me achar carola. Enfim, essas coisas. Essa preocupação demais com o que o mundo vai pensar da gente e uma preocupação muito pequena com o que Deus vai pensar de nós, ok? Além disso, os dons do Espírito Santo, né, a graça sacramental do crisma, dá pra gente que os dons do Espírito Santo, que já haviam sido recebidos no batismo, são conferidos de modo especial para iluminar a nossa fé, fazê-la mais viva e penetrante e fortalecer a nossa vontade contra as quedas. Então a gente tem graças especiais de iluminação da nossa inteligência e da nossa vontade aí, através do sacramento do crisma, ok? Então espero que fique muito claro para vocês a grande importância desse sacramento. E a graça enorme que a gente tem de receber, principalmente para os que vão crismar, certo? E como que isso é importante, como que isso dá uma força para a gente viver a nossa vida de fé, ok? Então, tendo dito isso, para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre o papel do padrinho, um papel muito importante, tanto no batismo quanto na crisma, ok? Então, tanto o batismo, quando a gente batiza, temos um padrinho. Quando a gente crisma, também. Qual que é o papel do padrinho? Não é comprar presente, é instruir na fé, certo? Porque o papel do padrinho na nossa sociedade pagã, materialista, se tornou um evento social. A pessoa, quantas vezes já presenciei isso? A pessoa, a cara é ateu, mas vai ser chamado para ser padrinho, aí vai lá, faz um curso de padrinho lá, fala um monte de mentira, não sei o quê, e dá presente para criança.
somos católicos, somos cristãos, o papel do padrinho não é dar presente. Ah, então tá proibido de dar presente? Não, pode dar presente à vontade, mas isso é acidental. O papel essencial do padrinho é o quê? Instruir na fé católica. Esse é um papel e é uma obrigação. Então, se você é padrinho, você tem essa obrigação. Quando você morrer diante de Deus, você vai responder por isso diante de Deus, ok? O padrinho, ele é um pai espiritual. Então, é uma missão muito importante a do padrinho. Aqui no Código de Direito Canônico, não sei se vocês sabem, mas existe o Código de Direito Canônico e ele não veio imitando o Código de Direito Civil, foi o contrário, tá? Foi a igreja que inventou o Códigos de Direito e que ficou aí para a sociedade. Então, no Código de Direito Canônico, no cânon 872, ele fala sobre os padrinhos de batismo, ó. Ao batizado, enquanto possível, seja dado um padrinho, a quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã. Ou seja, se for um adulto, esse padrinho deve acompanhar ele nos processos da iniciação cristã. E se for uma criança, junto com os pais, apresentar ao batismo o batizando criança. Ok? E posteriormente, obviamente, educar ele na fé. Cabe também a ele ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes, certo? Então, admite-se apenas um padrinho ou só madrinha, ou também um padrinho e uma madrinha. Então, no batismo pode ser só um, ou pode ser um padrinho e uma madrinha, ok? Agora, isso aqui é muito importante, porque, aliás, antes disso, vou falar aqui do padrinho de crisma. Enquanto possível, assista ao confirmando um padrinho, a quem cabe o cuidar que o confirmado se comporte como verdadeira testemunha de Cristo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes a esse sacramento. Certo? Então, inclusive ele fala que é conveniente que se assuma como padrinho o mesmo que assumiu no batismo. Caso seja possível, caso seja um bom padrinho e esteja cumprindo seus papéis, não é uma obrigação, é uma recomendação, certo? Agora, o que é realmente uma obrigação aqui, ó? Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que isso aqui serve tanto para padrinho de batismo quanto para padrinho de crisma, ó. Seja designado pelo próprio batizando, por seus pais ou por quem os faça às vezes. Então, ou o próprio batizando, se ele já tem uso da razão, vai escolher, ou os pais, ok? E tenha aptidão e intenção de cumprir o encargo. Então, ele tem que ter aptidão para quê? Para auxiliar aquela pessoa a viver a fé católica. E tem que ter a intenção, ele tem que querer estar disposto a cumprir aquilo ali. Além disso, o quê? Tenha completado 16 anos de idade. A não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo por justa causa. Ser católico, ser crismado, já ter recebido a Eucaristia, levar uma vida de acordo com a fé e com o encargo que vai assumir. E que não se encontre proibido por alguma pena canônica legítima, sei lá, foi excomungado, enfim. E que não seja pai ou mãe do batizado. Então, pai e mãe não pode ser padrinho, certo? E isso. Então, para ser padrinho tem que ser o quê? Uma pessoa que vive a fé e que vai te auxiliar a viver a fé. Já pense para poder escolher o padrinho de crisma, ou quando for escolher padrinho para os filhos, ou quando for aceitar ser padrinho, tá? É melhor negar ser padrinho de uma criança do que aceitar sabendo que não tem a intenção ou que não vai ter condições de cumprir aquele papel, porque Deus vai cobrar o papel que foi assumido. Lá no Catecismo de São Pio X fala uma coisa muito interessante sobre os padrinhos, ó. Lá no número 572, que pessoas devem escolher para padrinhos ou madrinhas? Devem escolher para padrinhos e madrinhas pessoas católicas de bons costumes que observem as leis da igreja, certo? Quais são as obrigações do padrinho e madrinha? Os padrinhos e madrinhas são obrigados a cuidar de seus filhos espirituais, sejam instruídos nas verdades da fé e vivam como bons cristãos, edificando-os com o bom exemplo, ok? E uma coisa muito interessante que ele fala, que o padrinho ele contrai o parentesco espiritual com o seu afilhado. Olha que interessante. Nasce ali uma relação familiar espiritual. Surge um parentesco espiritual. Inclusive ele fala que esse parentesco espiritual ele gera um impedimento para o matrimônio. Tipo assim, eu fui madrinha de uma pessoa, eu vou casar com a pessoa? Não pode.
por causa desse parentesco espiritual. Então é isso, para vocês entenderem a seriedade dessa missão, escolherem bem seus padrinhos, escolherem bem padrinhos dos filhos, pensarem muito bem na obrigação que estão assumindo ao serem padrinhos de alguém. Ok? Gente, então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Desculpa pelos problemas que deram novamente. Eu espero que não aconteça da próxima vez. Então todo mundo começa a rezar um terço 1 hora antes da catequese, na intenção de que tudo corra bem. A gente viu hoje aí o sacramento do batismo e da confirmação, a importância deles. E o objetivo é que, ao longo dessas aulas, cresça em nós o amor pela igreja, o amor pelo sacerdócio, o amor pelos sacramentos e a consciência de que a gente tem esse tesouro hoje porque Cristo sofreu e morreu na cruz por nós. A gente não deve desprezar aquilo que foi comprado por um preço tão alto, ok? Então vamos finalizar aí com uma oração. Vou rezar novamente aquela oração de aceitação da morte que a gente rezou nas 2 últimas aulas, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, Senhor da vida e da morte, que para justo castigo das nossas culpas, com um decreto imutável determinastes que todos os homens haviam de morrer. Olhai para mim, aqui prostrado diante de vós. Detesto de todo o coração as minhas culpas passadas, pelas quais mereci 1000 vezes a morte, que aceito agora como o fim de expiá-las e para obedecer à vossa amável vontade. De bom grado morrerei, Senhor, no momento, no lugar e do modo que vós quiserdes. E aproveitarei até esse instante os dias que me restem de vida para lutar contra os meus defeitos e aumentar o meu amor por vós, para quebrar os laços que atam o meu coração às criaturas e preparar a minha alma para comparecer à vossa presença. E desde agora me abandono, sem reservas, nos braços da vossa paternal providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.